Olá, pessoal. Eu sou o João Colossali, editor executivo do Liberal, e esse é mais um episódio do LibaCast, o podcast do Liberal. Ao meu lado, Jucimara Lima, minha amiga colunista social do jornal, e a gente tem uma convidada muito especial hoje, né, Ju? Diga aí. Hoje o papo vai ser muito bom, gente. Hoje nossa entrevistada para essa conversa descontraída é a nossa amiga Roberta Lima. A Roberta que acaba de ser eleita vereadora de Americana, ela que é uma ativista da causa animal, é arquiteta e tem muita história para contar. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Ju, tudo bem, João. Prazer, primeiramente, estar aqui com vocês, ser convidada, né, para contar um pouquinho aí da minha história. Como a Ju falou, tem história para contar, hein? E a gente quer começar lá do começo, Roberta. Toda entrevista, quando eu começo a conversar com o entrevistado, eu falo assim, gente, vamos começar do começo, que é para a gente entender como você chegou até aqui. Então vamos voltar lá para trás. Eu sei que você não nasceu em Americana, mas já é uma americanense de coração. Então vamos contar um pouquinho da sua história, da sua vinda para Americana, como foi a sua infância, enfim. Vamos lá, bom, na causa animal aí, né, o meu primeiro resgate foi com 6, 7 anos, que na verdade ali eu não entendia que era um resgate, né, uma cachorrinha abandonada, e peguei, cuidei, viveu comigo durante 12 anos, e sou de Mauá, Grande ABC, lá em São Paulo, e com 10 anos vim para Americana. Hoje estou com 38, então sou de Americana há 28 anos, como a Ju falou aí, já americanense, né, e viemos para cá, minha família, procurando um lugar mais tranquilo, né? São Paulo, aquela loucura, né? Mesmo há 28 anos atrás, mesma coisa. E viemos, vamos para o interior. E caímos aqui em Americana. Então, 28 anos aqui. E com relação à causa animal aí, eu tô nessa causa, nessa luta aí, há mais de 14 anos, como ativista, como defensora, como participante voluntária de ONG, e é isso. Mauá é muito diferente de Americana? Totalmente diferente, em tudo, em questão de pessoas, de local, de esteticamente falando da cidade, é outro mundo, Hoje, eu não troco Americana por nada, gosto muito daqui e não troco. E você veio para cá com mais ou menos 10 anos, você falou, né? 10 anos. E como é que foi, assim? Você veio morar em um bairro específico? Onde você estudou? Como é que foi esse seu início aqui em Americana? O primeiro bairro que eu morei foi no Ipiranga. Estudei ali no Olímpia Bard. E fiz todo o meu ensino fundamental e ensino médio lá. Depois fui para o técnico. É interessante, inclusive, falar disso. Eu estava em dúvida. Terminei o ensino médio. Fazer faculdade. E aí? Fazer o quê? Eu estava em dúvida entre veterinária e arquitetura. Porque a veterinária, né, não tem muito o que falar, e gosto muito de desenho e tal, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra, não é um negócio que assim, tá pau a pau ali, não tem nada a ver. Aí, na dúvida, eu não queria entrar na faculdade e falar assim, fiz um ano, parei, não é o que eu quero. Então, o que eu fui fazer? Fiz técnico em edificações, lá no Polivalente. Por quê? Porque era 1 ano e meio, aí eu ia ter uma noção, né, uma portinha ali aberta. Teve um pensamento inteligente, né? Sim. Fazer um teste para ver se você adaptava, né? Porque a ideia era assim, bom, eu acho que conhecimento nunca é demais. Então, eu vou para um curso técnico, vou perder 1 ano e meio? Não, estou agregando conhecimento. Fui fazer o técnico em edificações, fiz, me formei, falei, não, agora eu vou para arquitetura. E aí eu estava no técnico em edificações, comecei a trabalhar na Bacete, com o Everaldo Bacete, que é bastante conhecido na cidade, né? Eu falo super profissional, um grande escritório, né? Eu saí do escritório, mas o Everaldo não saiu da minha vida, a gente tem contato até hoje. Eu sempre falei que o Everaldo não era um patrão, era um paitrão. Tanto que ele me ajudou a pagar a minha faculdade. Olha que legal, que bacana. Então, entrei assim, no meio do técnico em edificações, entrei para trabalhar com ele como estagiária e fiquei lá, fiz faculdade lá, fiquei 14 anos lá na construtora. Só saí com o convite do Bruno. E o que te fez trabalhar? Aceitar esse convite? Ou seja, você já tinha 14 anos de experiência numa profissão que você gostava também, obviamente. O que fez você colocar na balança e sentir que o convite do Bruno... O Bruno que a gente está falando, gente, é o delegado Bruno Lima, né, que é deputado também. Isso. É super famoso pelo projeto que a Roberta é uma das pessoas mais engajadas, que é o Cadeia para Maus Tratos, que ela vai falar daqui a pouquinho. Por que você decidiu? Então, quando o Bruno me chama para trabalhar com ele, é até importante voltar um pouquinho. Eu sempre odiei política, tá? Eu era apolítica. Eu lembro que a gente fazia evento de adoção da ONG e tal,
E os políticos, né, chegavam e falavam, não, aqui você não vai tirar foto, porque você vai usar, tal. Então, assim, eu nunca gostei de política. Mas essa política velha, que a gente conhece, né, para deixar isso muito claro. Como que ela odeia a política e agora é vereadora? Então, vamos chegar, né, nisso. E quando o Bruno me convida para trabalhar com ele, de primeiro eu falo, não, que eu não gostava de política, que ele podia contar comigo, com a ONG. E assim, o Bruno me convida porque ele conheceu o meu trabalho com a ONG. Tem um assessor dele, o Alan Leal, hoje vereador em Sumaré, e na época ele era assessor do Bruno. Então a gente fez um resgate juntos, aqui em Sumaré. E aí ele conheceu meu trabalho, começou a gente teve mais contato, ele me convidou, e aí o Bruno, ele fala assim, não, Alberto, não é política, é só para você cuidar da causa animal. Aí, né, o olho já, opa, peraí, então eu gostei. A importância de ter bons argumentos. Né? O argumento é muito importante. E aí eu ainda fiquei assim, né, porque igual você falou, eu gosto de arquitetura, não é que, eu tô infeliz, eu não gosto, então eu vou. Não. Então aí eu falei, Bruno, então eu vou. Aí conversei, né, com o Everaldo, com meu ex-patrão, e aí eu lembro que até ele falou assim pra mim, quando eu cheguei pra conversar com ele, né, que falei, quero sair e tal. Ele falou assim, bom, fico feliz porque você tá saindo pra algo que a gente sabe que você gosta e que não é pra um concorrente, né? Eu não tô saindo pra uma outra construtora. Então, aí eu fiquei mais 1 mês e meio, 2 meses na Bassett, né? Porque, assim, eu acho que você sempre tem que sair bem, sair com as portas abertas. Hoje, se eu tiver que voltar para falar com ele, é muito tranquilo, entendeu? Então, fiquei ainda um tempo. Em paralelo, né, lógico, fazendo todo o trabalho. E, assim, o que mais me motivou aí era o quê? Eu teria muito tempo para trabalhar a questão da causa animal. Porque que horário que eu fazia resgate e veterinário, ia limpar abrigo, ou era na hora do almoço, ou era antes de eu ir trabalhar logo cedo, ou final da tarde. Então, assim, eu teria muito mais disponibilidade. E conseguiria abranger não só a Americana, né? Seria porque, como deputado estadual, né, na época, eu teria um abrangimento muito grande na região. E sempre com o pensamento de que quem ganha? Os animais. E foi assim que eu entrei pro time aí na época, deputado estadual, o Bruno Lima, e o Cadeia para Maus Tratos. Roberta, você é uma pessoa muito calma para quem às vezes precisa resgatar um animal. Mas peraí, João, né? Você já viu os vídeos da Roberta resgatando os animais? Entre aspas. Eu queria saber, em contraste com essa calma sua e esse seu jeito, como foi no início para você se meter em resgatar um animal, às vezes tirar de algum lugar que já não deve ser bem frequentado, né? Às vezes um lugar de risco, com pessoas às vezes que realmente não querem que você faça o resgate, né? Como foi para você no começo lidar com essas situações, que é bem diferente de lidar com arquitetura e um escritório de arquitetura, né? Não, total diferente. Na verdade, assim, eu já tinha uma experiência muito básica com animal, né? Eu não fazia resgate de maus tratos, era uma outra pegada, né? Era um animal abandonado, que cuidava, que levava pra clínica, que limpava abrigo, era esse tipo de coisa. Sim. E falar pra você que foi fácil, não foi. No começo, assim, eu acho que o mais difícil é você lidar com o seu emocional. Porque, por exemplo, muita gente me pergunta assim, Alberto, você não chora vendo aquela situação? Agora, você imagina você indo fazer um resgate de maus tratos, você começar a chorar ali na frente do agressor. Então, assim, o maior desafio para mim foi lidar com o emocional. Eu preciso desligar o meu emocional, só que assim, não é um botãozinho, né? Sim. Emocional, desliguei. Tem que se preparar, né? Então, assim, foi muito tempo. No começo eu ficava muito abalada, tanto eu não teria. durante. E assim, por exemplo, você imagina, para mim, os piores casos, todos os casos são péssimos, mas os piores são casos de zoofilia, né? De você pensar que a pessoa ela abusa de um animal e você tem que lidar com ela ali, ainda tentar ter um respeito e tal, porque senão a gente já sabe que a justiça acaba invertendo o jogo. A gente, infelizmente, vive num país que parece que, assim, o bandido é a vítima e a vítima é o bandido, né? Então, a gente ainda tem que saber lidar com as pessoas, mesmo sabendo o que ela tá fazendo. Então, assim, no começo, para mim, a minha maior dificuldade foi lidar com o emocional. Uma vez você falou para mim que uma das razões pelas quais você optou
pela arquitetura e não pela veterinária na época era justamente o medo de precisar fazer uma eutanásia, por exemplo, né? Isso mesmo. E aí, como é que você conseguiu controlar esse emocional dessa maneira que hoje você consegue trabalhar e ver situações, né, muito horríveis, assim? Isso é muito interessante a gente falar. Tem uma grande amiga minha que na época era psicóloga e na época ela falou assim pra mim, que isso me ajuda até hoje, que eu ficava muito abalada, por exemplo, a gente fazia um resgate. E os resgates de maus tratos não é o cachorro saudável, o cachorro bonitinho. Já é uma imagem triste, né? Ele já tem aquela imagem. E eu ficava muito abalada porque a gente resgatava, levava pra clínica, o animal morria. Aí eu falava assim, pô, então era melhor ter deixado ele lá. Porque ficou um mês lá sofrendo maus tratos, caquético e não morreu. A gente resgatou, levou pra clínica e ele morreu. E aí essa grande amiga minha falou assim pra mim, Roberto, o animal, ele tá sofrendo ali. E ele não quer morrer ali, naquele lugar de dor, de sofrimento, de agonia, né? De não ter amor. Então ele espera você resgatar, você leva ele pra clínica, aí ele entende aquele amor, ele entende, ele sente, né, o amor, o cuidado, o carinho dos veterinários, de quem resgatou, só que ele já tá num nível que é o final dele. E aí, ele parte. É o descanso que ele tá esperando, assim, né? Exato. Final digno, né? Nossa, então, isso para mim, assim, é uma coisa que até hoje me emociona, por quê? Porque, de fato, eu entendi que é isso. O animal tá ruim, ele esperou resgatar, ele sentiu o amor, o cuidado, o carinho, tratamos, e ração de qualidade, e carninho. E aí, agora eu tô em paz, vou partir. Então, eu trago isso para mim para tentar controlar esse emocional. Isso é uma coisa que muitas profissões exigem, né, Ju? O próprio jornalismo. Sim. Né? Quantas reportagens que a gente faz, às vezes, que a gente encontra situações de risco, situações muito depreciativas, né? Às vezes pessoas mesmo em situações muito difíceis, e que às vezes é justamente isso. Se você deixar se abalar pelo seu emocional, você não consegue cumprir o seu trabalho. Né? Então, eu sinceramente não tinha exatamente essa noção assim, na causa animal de passar por isso. Eu tenho, assim, tem matéria que eu fiz que eu saí da pauta, assim, da entrevista, que eu falei, nossa, que tristeza, sabe? Eu tô indo pra minha casa e acabei de deixar uma pessoa que eu entrevistei que tá numa casa que vai chover e vai alagar, ela vai perder tudo. Mas é isso, se você deixar se abalar, você perde a missão, né? Que é noticiar aquilo, que é mostrar aquilo, que é resgatar um animal, né? Roberto, e nessa estrada toda de buscar, de ajudar animais, né? As pessoas entendem o trabalho do ativista, assim? As pessoas acham que às vezes é um serviço que parece, né? Que chama a pessoa lá para resgatar o animal, né? Chama lá que ela resolve, sabe? Como que é também essa relação esse ativismo com o público, né? As pessoas entendem o seu trabalho, às vezes de quem você resgata um animal, né? Quem você tira um animal, entende, ou rolam situações muito tensas também. Rola, na maioria das vezes, né? Rola, tem caso assim, por exemplo, a gente chega, a pessoa acabou o saco de ração naquele dia, no dia seguinte ela ia levar para o veterinário. Então, assim, é uma coincidência que eu nunca vi igual, né? E, obviamente, que a maioria das coisas que a pessoa fala com tanto animal na rua aí sofrendo, você vem pegar o meu que tá dentro de casa. Isso acontece muito. Mas, como você disse, o nosso trabalho, ele não é um disque resgate. Roberto, eu tenho... já tô mandando uma equipe aí pra resgatar. Roberto, não, eu vou te falar isso. que as pessoas às vezes ligam no jornal pedindo seu telefone. Eu sei. Tem muita gente que às vezes... Roberto, uma pessoa mandou isso, posso passar? Aí às vezes eu autorizo, né, e tal, mas isso acontece muito. E assim, óbvio que a gente quer atender o máximo de pessoas. Até falar aqui, em paralelo, né, ao Cadeia para Maus Tratos, ao Bruno, eu faço parte do projeto Meu Abrigo, que é uma ONG aqui de Americana, que faz todo o trabalho aí de uma ONG, né, no voluntariado com os animais. E hoje, a gente tem sob nossa tutela 13 animais. Nossa, Roberta, mas uma ONG com 13 animais? Sim. Por quê? Porque é o que a gente dá conta de cuidar, bem cuidado, com qualidade de vida, porque assim, não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, olha, o Projeto Meu Abrigo tem 200 animais. E qual situação vive esses 200 animais? Em gaiola, preso, comendo ração de qualidade ruim, não tem atendimento veterinário, não são vacinados, não são vermifugados. Então, eu prezo
E sempre vou prezar pela qualidade de vida do animal. Então, assim, mas vocês têm 13 animais? Sim, 13 animais, porque é o que a gente dá conta de cuidar e bem cuidado. E é muito importante o ciclo que a gente fala, né? Que é o resgata, cuida e doa. Por isso que é importante as pessoas adotarem. Porque quando a pessoa adota um animal que está na ONG, no abrigo, esse animal ele vai para a casa da pessoa, ele abre o espaço para um novo resgate. Completa o ciclo ideal, Que né? o ciclo, né? Que é muito simples da gente entender. Então, isso é muito, muito importante falar e tentar conscientizar as pessoas sobre isso. Aliás, conscientização é um negócio muito interessante também, né? Porque cadeia para maus tratos. Muitas vezes as pessoas não têm noção do que é configurado maus tratos. Eu até queria que você elencasse algumas coisas aí que muitas vezes as pessoas não sabem. Isso aí. Eu acho que, na verdade, tudo é muito importante, né? A gente acabou de fazer um resgate, hoje de manhã, que o animal tinha água e tinha ração. Não é maus tratos. Mas ele estava pendurado, acorrentado com uma corrente que ia até o galho de uma árvore. Então, assim... mas ele tem água e ração, ele está acorrentado, é um mero detalhe. Que foi isso que o tutor tentou alegar para ele. Mas ele tá gordo, ele tá bem cuidado. Então, assim, o maus tratos é muito fácil entender quando a gente pensa que ele é o contrário dos bons tratos. O que é os bons tratos? É um animal que tem alimentação, que tem água limpa, que ele consegue viver bem, ele não tá acorrentado, ele tá livre, ele tá solto, ele tem veterinário quando ele precisa, porque isso é muito importante. Isso acontece muito, às vezes a pessoa manda mensagem assim para mim, eu tenho um animal de 14 anos, agora ele ficou doente, eu não tenho condições de levar no veterinário. Negligenciar o atendimento veterinário para um animal que está precisando também é maus tratos. Então, assim, fica muito claro o que é maus tratos. Ele é o contrário dos bons tratos. Se seu animal não está sendo bem tratado com o mínimo, com o básico, ele está em maus tratos. Então, assim, animal acorrentado, animal que não tem alimentação, animal com água. Que nem, gente, água não é possível, né? E tem caso que a gente chega, o animal não tem água. A gente fala assim, não é possível, porque a água pega na torneira ali, coloca. E a pessoa não tem a capacidade do mínimo, do básico que a gente está falando. Roberto, e nesses casos assim que vocês pegam, vocês veem muito o perfil dessas pessoas que negligenciam, né, cuidado com os animais ou maltratam. Existe algum perfil? Às vezes, nas reportagens, às vezes a gente vê, por exemplo, resgates em lugares que já são muito precários. Às vezes famílias que não têm condição, que acabam abandonando o animal. Mas existe um perfil, assim, você já resgatou, por exemplo, um animal numa casa de alto padrão, por exemplo? Sim, isso é importante porque não existe perfil. Eu falo que os maus tratos, ele não é riqueza ou pobreza. Os maus tratos, ele é a maldade da pessoa, tá? Porque eu, por exemplo, eu já fui em muito lugar, e isso conta muito na hora do resgate. De você entender, eu vou dar em um bairro de Americana, uma vez a gente foi chamado, um pitbull magrelo, caquete, que foi bem no meio, assim, da pandemia. A guarda foi lá, acionou, eu compareci lá, e o dono dele falou assim pra mim, olha, pode levar, porque eu não tenho nem pra mim. Vocês podem entrar, ver a minha geladeira, não tem nada. Eu tô cuidando dele com o mínimo, com o que eu consigo. Ele tinha perdido o emprego e tal, fico até arrepiada. Então, assim, é uma questão de você ter um bom senso, um feeling, de entender a situação. Aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, fulano, então vamos levar ele para atendimento, fazer exame, eu vou te ajudar, tal. Ele falou, não, tranquilo. E você via que o animal gostava dele. Ele não estava correndo, ele estava magro, de fome. Porque ele não tinha, o cara não tinha nem para ele. Que dirá para o animal. Era uma questão social. Mais social do que criminal, né? Aí a gente levou para a clínica, cuidou, vacinou. E aí eu comecei a ajudar ele com ração. Ele estava desempregado. Então todo mês eu ligava para ele. Olha, vou passar aí na sua casa para deixar o saco de ração. Tá bom. E no 7º mês, eu liguei para ele. Vou passar em casa. Ele falou, Roberta, não precisa. Consegui emprego, agora tô tranquilo, tô conseguindo cuidar. Então, assim, conscientização, orientação, ajuda, isso vale muito também. E já fui em muita casa, por exemplo, barraquinho assim mesmo, casa bem simplesinha, chãozinho de terra batida, que o animal era muito bem cuidado. Na situação que a pessoa tinha, do jeito que ela podia, mas era muito bem cuidado. Como já fui em casa de alto padrão, que o animal acorrentado, não comia ração e largado lá. Então, assim,
os maus tratos aos animais não é classe social, não é maldade mesmo. É a maldade e a bondade da pessoa. Posso perguntar mais uma, Ju? Na verdade, João, eu vou interromper um pouquinho, porque a gente precisa fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Beleza. Peraí. Quer ficar por dentro das notícias de Americana e região, do Brasil e do mundo? Assine O Liberal. Entre em contato pelo WhatsApp 19992774145. De volta aqui com a Roberta. Ju, papo muito bacana, né? Mas antes de você voltar a conversa com ela, vou pedir para quem está ouvindo, assistindo a gente, segue a gente lá no Instagram. A gente tem um podcast, um perfil lá, né? Um perfil no Instagram, que é o @pod.libacast. Então lá a gente vai colocar programação, né? Os bastidores das gravações. E você pode ficar sabendo quando tem episódio lá pelo Instagram. Voltamos. Segue lá e dá uma moral pra gente. Bom, voltando aqui, conversar com a Roberta, como a gente falou, tem muitas boas histórias para contar, e uma dessas boas histórias, mas que também tem muitas histórias tristes, é a sua passagem pelo Rio Grande do Sul no início do ano. A gente sabe de toda aquela tragédia que aconteceu por lá, e você esteve por lá também resgatando os animais. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência. Quando começou, né, a gente acompanhando aí pela mídia, né, e a gente viu que estava muito falho com relação aos animais. Na verdade, ali ninguém, naquele momento, estava pensando nos animais. E, assim, a gente entende, deixa de entender, né, enfim, mas são vidas também, né? A gente costuma falar que toda vida importa, e a dos animais também. E aí o Bruno deu essa missão pra gente, foi eu e o irmão dele, o Murilo Lima. A gente foi na madrugada de segunda-feira, logo no início, foi dia 5 de maio, a gente foi pro sul, e a gente foi assim, no escuro. Porque o que a gente sabia era o que a mídia mostrava, de fato. Então a gente não sabia qual é a necessidade real, de fato, o que estava precisando lá. Então, assim, vamos. Você foi bem no escuro, no comecinho de quando tudo começou a acontecer. Comecinho de tudo, assim, que estavam começando as reportagens, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, todo mundo ainda muito perdido, né? E quando a gente chegou lá, foi assim, algo que eu nunca pensei vivenciar na minha vida, que foi a falta de água. E eu não tô falando falta de água de beber, eu tô falando de falta de água geral. Pra tudo. Você ia no mercado, não é, pega aqui, ó, vai lá comprar 500 litros de água. Não existia. Tanto que a gente não tomava banho, como que era o banho? O vizinho, a gente ficava na casa de voluntários, né? Então, o vizinho da esquina lá tem piscina. A gente ia com o balde, pegava a água da piscina, ia pro banheiro e tomava banho de canequinha. E frio tava demais, 7 né? graus. E aí as pessoas às vezes perguntam assim, mas era só esquentar a água, né? Só que não tinha gás também. Então, a gente tinha que economizar o gás para fazer comida, né? Então, não posso gastar esquentando água, sendo que eu preciso fazer comida. Então, assim, foi uma experiência de vida que hoje eu valorizo. Quando eu chego em casa, eu olho pro chuveiro e falo, nossa, eu vou tomar um banho de chuveiro, eu vou dormir numa cama. Coisas que, assim, quem aqui olha pro chuveiro e fala, nossa, eu tenho um chuveiro com água quente em casa? Ninguém. E foi uma experiência, assim, de salvar vidas. A gente foi para salvar vidas de animais, mas acabamos salvando vidas humanas também, porque, assim, era a mídia, para mim, de fato, ela mostrou 10% do que de fato era lá, na realidade. Acho que vai funcionar mais ou menos como uma cobertura de guerra, né, João? Acho que só mesmo quem vivencia Consegue ter uma noção, né? Isso que você falou, quando a gente ia nos abrigos, onde estavam, né, as pessoas estavam alojadas, era um cenário de guerra. Lógico que eu conheço guerra, a gente conhece guerra aqui por filme, né, e tal, mas era exatamente aquela cena, sabe? De pessoas que, assim, não é que elas perderam, roubou o carro, perdi o carro, era tudo. Quando a gente, nos primeiros dias que a gente entrou, né, no mar, entrou, né, na água ali, era corpo para todo lado. Corpo humano e corpo animal. Uma curiosidade, o cheiro devia ser algo insuportável. Né? Mas, assim, nos primeiros dias, a gente sentia. Depois a gente acostumou. Tanto que quando chegava pessoas novas, porque, obviamente, que a tendência era o cheiro ir piorando, né? Quando chegava pessoas... chegou 2 dias depois, 5 dias depois para ajudar,
Elas falaram, meu Deus, como que você tá aguentando? A gente não sentia mais, porque a gente já estava acostumado. Por exemplo, a nossa rotina era 6 horas da manhã estar na rua e ia parar 11, meia-noite, 2 da manhã. Então, assim, E a saúde, como que ficou nisso tudo? Não, assim? lá, graças a Deus, eu não tive nada. No último dia, quando a gente tava voltando no carro, tanto que assim, eu e o Murilo, a gente intercalava para dirigir. Eu não consegui dirigir, porque eu vinha apagada. Porque Aí a acumulou, né? gripe, aí veio tudo, né? Mas lá, eu acho que também conta muito a adrenalina do momento. Porque assim, eu falo que pra mim, Deus me mandou com uma missão de salvar vidas. Isso aí não tem como eu negar isso na minha vida. Então, como eu tava naquela adrenalina dessa missão de salvar e pega cachorro, e assim, não eram resgates fáceis, porque os animais, eles estavam ariscos, eles estavam com medo, eles mordiam. Então, não que era... é mais que o exemplo, que a imagem que ficou da enchente do Rio Grande do Sul, o cavalo no telhado. Exato, exato. E assim, isso aí é interessante falar porque a mídia toda no cavalo. Vamos. Só que não era assim, deixa eu pôr no Waze aqui o endereço, não Chão era de assim. Tinha lugar que você não conseguia entrar, que você não conseguia passar. Imagina a Veneza, era uma Veneza no caos ali. Uhum. Então a gente até tentou chegar, mas aí, graças a Deus, né, os bombeiros chegaram antes, conseguiram fazer o resgate, mas assim, não era tão simples quanto a pessoa que está assistindo na TV. Sim. Mas é exatamente isso. E é diferente, por exemplo, a pessoa tá lá, viu, vem pro barco, tal, o animal não. Ele não entende que você tá ali para salvar ele, até ele entender que você tá ali para salvar ele, tanto que teve uma situação, já era nos últimos dias, um cachorrinho que a gente passou e falou, ninguém consegue pegar ele e tal, não sei o que, só deixaram comida. E aí eu chamo ele com comida na mão e eu pego ele pela boca e pelo dorso. E ele tenta me morder, tá? A hora que coloca ele no barco, é outro animal. Então, assim, até eles entenderem que de fato a gente tá ali para salvar, é um belo caminho percorrido. Né? A Roberta Lima, que foi para o Rio Grande do Sul, é a mesma que voltou para Americana depois de tudo isso? Não tem como. Você valoriza, igual eu falei, você valoriza coisas que você nunca pensou que eram tão de uma riqueza, assim. Não tô falando de valor de dinheiro, tô falando de valor de caráter, de tratar as pessoas. Teve uma situação que a gente foi no abrigo e tinha uma menininha de 7 anos e ela falou assim pra gente, né, que ela fez aniversário na semana anterior e o pai dela deu uma casinha de boneca. E o pai dela nunca foi presente e tal. E ela não conseguiu salvar a casinha de boneca. Então, assim, no meio daquele caos todo, a preocupação da menina era a casinha de boneca que a enchente levou. E não era nenhum bem material em si, mas um bem sentimental, né? Então, assim, eram coisas que a gente até evitava um pouco de ficar, igual você falou, porque a gente acaba... Carregando isso, você tem que... E aí, como que você continua? Então, a gente até evitava um pouco, por quê? Porque é o que eu falo, lá a gente tinha que desligar o emocional e ação. E pela nossa equipe, foram mais de 650 animais resgatados. Qual que é a situação hoje de animais? Como é que tá isso lá no Rio Grande do Sul no momento? Porque é aquela coisa, né? A mídia... Mostra o momento ali, né? E depois a reconstrução, às vezes, fica... tem menos espaço, né? Isso no último dia, quando a gente decidiu voltar, por quê? Porque a água ela já tinha baixado, a gente não conseguia mais entrar com o barco, e aí você já começava a ver essa reconstrução, como ela teria que ser, você via já as pessoas retirando os carros com reboque, então, assim, você já conseguia ver esse cenário pós-guerra. E uma das coisas que a gente fez foi armazenar um pouco tanto de alimento quanto de ração. A gente não mandou tudo que a gente tinha arrecadado. Por quê? Porque a gente sabia que um mês depois, ninguém mais ia lembrar do Sul, né? Tanto que principalmente ali os animais, a gente insistiu para quê? Porque todo mundo queria adotar, lembra? Eu quero um animal do Sul, eu quero um cachorro, eu quero um gatinho do Sul. E eles estavam segurando, porque a gente tem que encontrar o dono e tal. Só que assim, as pessoas abandonam por tão menos. Imagina naquela situação, a pessoa não tinha mais nada, ela tinha o terreno da casa dela, a casa foi destruída, foi tudo, ela não tinha mais nada. Então a gente pressionou bastante para quê? Para que esses animais pudessem ser doados. Muitos animais foram doados, mas muitos, né, ainda continuam lá.
E a gente tá tentando, assim, da forma que dá, né? E doa ração e doa medicação. Tem bastante amigos nossos que voltam para lá. Eu, inclusive, pretendo voltar para lá, principalmente no lugar que eu fiquei lá, né? Que foi em Canoas. Conheci muita gente de lá, porque isso aí é legal falar. As pessoas vinham pedir pra gente buscar os animais dela. Por quê? Porque quando, no começo que passava o bombeiro, a defesa civil, eles não levavam animais, eram só as pessoas. Alguns animais que estavam no telhado, as próprias pessoas colocaram. Por quê? Vai subir a água no telhado, então a pessoa colocava, aí a pessoa chegava na gente e falava, olha, o meu cachorro tá assim, ou tá preso no quartinho no andar superior. Então, assim, algumas pessoas, às vezes, acabavam pedindo pra gente fazer o resgate do animal dela. Ô, Roberta, e ao longo da sua história de uma protetora que resgata animais, tem algum animal um pouco mais diferente? A gente pensa sempre muito em cachorro, em gato, né? Tem algum animal que tenha sido bem diferente, assim? Não. Na verdade tem com a Maine, que ajuda aí no projeto. Ela tá com duas aves silvestres, mas por quê? Porque ainda não conseguimos realizar a soltura. A gente tenta o mínimo possível não trazer essa imagem de que animal silvestre é pet. Uhum. Então, sempre que a gente resgata, tem a apreensão, né? A gente fica e dá o suporte ali, mas assim, a nossa ideia é sempre o animal no seu habitat. Mas nem todos a gente consegue soltar, né? Porque assim, a gente resgatou um macaquinho em Santa Bárbara do Oeste, super dócil. Lógico que dá vontade de você ficar, de criar. Só que não, e ele não voltava para a natureza. Se a gente solta, ele não consegue caçar para comer, ele não sobrevive. Né? É a gente soltar para ele morrer. Mas a gente sempre tenta fazer a destinação da melhor forma possível. Como? Nos CRAS, na Mata Ciliar de Jundiaí, porque tem todo o processo de reabilitação que eles fazem. Então, assim, falar que eu tenho algum animal diferente de silvestre, não tenho. E pretendo não continuar tendo. Perfeito. Roberta, como que você enxerga hoje a rede de assistência, de apoio a esse tipo de assunto, maus tratos de animais? A região está preparada para isso? Depende de grupos como, né, a ONG, de iniciativas como a da Tandinha, né? Sim. Você vê que há deficiências nesse Com sistema certeza. aí? Eu falo até que um dos meus projetos, junto aí com o deputado, é fazer um curso preparatório para a polícia, para a guarda, porque assim, às vezes até a própria autoridade não está preparada para atender uma ocorrência de maus tratos. Isso acontece muito com a gente. Às vezes a polícia pergunta pra gente, viu, mas tem água e ração. Porque pro cara ali tá ok. Mas a gente sabe que não. E outra coisa importante falar, todos os nossos resgates são acompanhados de veterinário. Por quê? No papel, na teoria, o veterinário é o único que pode atestar os maus tratos. Então, assim, a gente está vendo que o animal está maltratado. Mas o que pode atestar mesmo que o animal está em maus tratos é o veterinário. Então, em todos os nossos resgates, a gente sempre está acompanhado de um veterinário. Então, assim, eu acho que a nossa região, ela não só a nossa região, tá? Posso falar total. Ela não está preparada, mas ela deu passos muito bons para começar aí com a lei de maus tratos, né? Antes era uma lei que era de 3 meses a 1 ano, que isso no Brasil é nada. E aí ela passa de 2 a 5 anos. Então, hoje existe cadeia para maus tratos. Antes não existia. Eu posso te falar, 6 anos atrás, quando eu era só uma voluntária de uma ONG. A gente chegava na delegacia para registrar o BO, só para ter o papel. A gente sabia que não ia acontecer nada. O escrivão olhava pra gente e falava assim, viu, a gente não faz isso aqui. Nada. Não, isso aí, pelo amor de Deus. Então, assim, o animal, ele não era visto. Hoje ele é visto. Então, assim, estamos preparados? Estamos no... Não, mas a gente deu passos muito importantes. Roberta, tanto é visto que você acaba de ser eleita vereadora de Americana, inclusive super bem votada que foi, e a sua bandeira, obviamente, foi a causa animal. Primeiro, eu quero saber por que de assessora parlamentar, de dar um auxílio ali para o delegado Bruno no projeto. Hoje quem nem gostava de política. Não gostava, né? Você decidiu se candidatar a vereadora, se colocar no jogo, digamos assim. Resposta muito clara. A política hoje é o meio mais eficaz se você quer tentar mudar ou mudar as coisas no nosso país. Então, eu me coloquei à disposição, eu dei a minha cara a tapa, lógico, junto com o delegado Bruno Lima, para
fazer políticas públicas para tentar mudar a realidade dos animais. Então, quando eu decido de a política, da pessoa que odeia a política, estar num cargo de vereadora hoje, é por causa dos animais. É para dar voz para os animais. Eu falo que o mandato não vai ser meu, o mandato vai ser da população e dos animais. Vai ser para eles, por eles. Você já tem alguma ideia do que fazer como vereadora? Propor um projeto de lei ou cobrar alguma coisa? Eu tenho 2 propostas já muito claras na minha cabeça que, para mim, são prioridades. Uma delas é a reforma, a construção do CCZ. Uhum. Eu não sei se vocês conhecem lá, mas lá é muito precário. Tá com risco de desabamento, né? Tanto para os animais quanto para os funcionários. Aí eu já não estou falando nem só de animal. Uhum. E criar uma secretaria de bem-estar animal. Por quê? Para que a gente consiga desenvolver projetos voltados para a causa animal com mais facilidade. Porque você tendo uma secretaria para isso, você consegue trabalhar mais fácil. Essa questão, essa bandeira que é a causa animal. Uhum. Ô, Roberta, você vê muito casos de maus tratos em Americana, e não só maus tratos, mas assim, cachorros abandonados, também cães, gatos abandonados. Às vezes as pessoas não têm noção, né? E a gente mesmo, lá no jornal, por exemplo, a gente não consegue fazer, às vezes, conteúdo sobre isso, porque não existe um censo, por exemplo, de animais abandonados, ou um registro tão preciso assim da polícia de casos de maus tratos. Como que você enxerga hoje como que os animais são cuidados aqui na cidade? Isso é uma pauta importante. Eu falei com a Anneli antes de me candidatar. Perguntei a Anneli, para quem não conhece, ela é diretora e veterinária do CCZ aqui de Americana. E eu perguntei para ela, Anneli, qual é o censo animal em Americana? E ele não existe. Ele estima-se, né, a cada 4 pessoas um animal. Mas isso sim, é muito longe da realidade. Então, o censo animal e a microchipagem precisa ser feito. Como que funciona isso? Bater de casa em casa. Quantos animais você tem? Eu tenho 4. Quantos são castrados? 2 castrados, 2 não castrados. Vamos ter tudo isso pontuado. Trabalho de IBGE mesmo. IBGE, isso, exatamente. Chegar ali no final, a gente tem essa estimativa de quantos animais, a população animal, vamos dizer assim, de Americana, quantos animais não são castrados, quantos animais são comunitários e quantos animais estão abandonados, sem donos. Com isso, primeira coisa, castração. A gente precisa castrar para resolver o abandono, os maus tratos. Por quê? Porque o vizinho tem um cachorro que deu 10 filhotes. Esses 10 filhotes vai para 10 famílias que a gente não sabe se vai castrar, se vai cuidar. Então, é aí que começa a acontecer, tem que resgatar, que está abandonado, que vai para a rua, que é atropelado. Então, censo, castração e, obviamente, políticas públicas para quê? Para a gente não ter que resgatar o animal abandonado, para a gente não ter que resgatar o animal que não foi vacinado. Hoje, em Americana, a gente não tem mais a campanha de vacinação, coisa que é muito simples. Isso precisa voltar, a gente precisa trazer isso de volta. E é por isso que eu estou aí com o mandato, né? Logo, né? Vou assumir para tentar fazer essa diferença aí. João, chegou aquela hora. Tô aqui de olho no relógio. O pessoal acha que é só bate-papo. Só bate-papo, que é só contar, mas agora vai ter que contar de verdade mesmo, que é o seguinte, amiga. A gente tem aqui no nosso podcast um momento que chama furo. Nós somos jornalistas, né? Então a gente adora o furo, principalmente se der manchete, né, João? Então a gente quer que você conte para o nosso público algo que você nunca tenha contado em público. Seus amigos, quem te conhece pode até saber, mas em público você nunca contou. Pode ser do seu trabalho, pode ser algo pessoal, pode ser uma história, um caos, algum agradecimento de alguém que tenha sido importante na sua vida, enfim. Aí é com você. E eu acho que ela deve ter muita coisa. Deve ter. Né, tem coisa que nem no furo melhor dá nem pra contar. Não, eu vou aproveitar, na verdade, o momento para agradecer. Eu acho que assim, não só atualmente, mas de 4 anos que eu conheço ele, que é o deputado Bruno Lima. Eu falo que assim, eu já tenho um trabalho de mais de 14 anos de causa animal, mas um trabalho muito pequeno, muito, né, e faz o que dá, às vezes nem o que dá, mas assim, e desde que eu conheci o Bruno, esse trabalho multiplicou. E quando eu falo esse trabalho, eu não falo o meu trabalho, eu falo o trabalho na causa animal. Sim, vocês devem ter percebido, a cada 10 palavras que eu falo, 9 é animal, né? Então eu respiro a causa, eu vivencio a causa. E desde que eu conheci o Bruno, que eu tive a oportunidade aí de trabalhar com ele, isso multiplicou na minha vida de uma forma assim,
por exemplo, hoje a gente tem apoio de polícia, apoio de guarda, apoio de polícia ambiental. E isso é muito importante. Por quê? Porque é a voz dos animais, que não tem voz. Então, o furo de reportagem, para mim, é o meu agradecimento ao Bruno. Todo mundo, assim, obviamente sabe disso, mas eu nunca tinha feito essa declaração, vamos dizer, né, aí. Então, Bruno, você sabe que é a minha referência, é o meu espelho, o seu trabalho vai continuar aqui na cidade. Tá feito. E Bruno Lima, que não é parente da Roberta Lima. Não é parente. E nem da Jucimara Lima. Só coincidência. Maravilha. Tô vendo aqui que a sua equipe é formada por mulheres também. Você é uma das 5 mulheres que vão assumir a cadeira na Câmara de Americana. Também histórico, né, João? Pois é, nunca te elegeu tantas mulheres assim. E aí eu queria saber o que você acha disso também, dessa força feminina que tá vindo aí com tudo. Eu acho que é muito importante, inclusive eu já tive contato com as 4, né? A gente já se falou e a gente se falou no sentido de que vamos fortalecer a representatividade das mulheres. Porque hoje, infelizmente, a gente vê que as mulheres que mais brigam são entre mulheres, né? Então é a mulher falando do cabelo, é a mulher falando... Não existe esse apoio. E a gente quer, com certeza, fazer isso na Câmara. Nunca, como você disse, né? Histórico, 5 mulheres representando, trazendo essa representatividade na cidade americana. Então, assim, a gente... E essa hora a gente tem que esquecer partido, cor, isso e aquilo. A gente tem que seguir trabalhando por um bem maior. Que, né, é causa da mulher, vamos fazer, vamos junto. A gente pode esperar a Roberta também se envolvendo em outras pautas. Com certeza. Além da causa animal. Eu trago 3 bandeiras, né, lógico, a principal é a causa animal, e outras 2, que é segurança pública, trabalho com um delegado, não tem como, né, trazer isso. E, com certeza, a violência aí contra a mulher em todos os sentidos, né, eu não tô falando só da violência doméstica, eu acho que existem outras formas de violência contra a mulher. E a gente vai trazer isso aí para a Câmara, para debate, com certeza. Roberta, e o que você pensa para o seu futuro, né, daqui para frente? Você está numa nova etapa da sua vida agora, né, que vai ser assumir um mandato de vereadora. Você tem uma longa história com causa animal. Daqui 10, 15, 20 anos, o que você espera estar fazendo? Falar para você que o meu sonho, né, e vou trabalhar para isso, é daqui 10, 15 anos ver uma pessoa se elegendo novamente na Câmara de Americana e falando assim, o legado que a Roberta deixou na causa animal nos 4 primeiros anos que ela trabalhou aqui, é isso que a gente está seguindo, lógico que atualizando, mas o legado que ela deixou aqui para a causa animal é esse. Ela falou de legado e roubou minha pergunta. Roubou a última pergunta, roubou a última pergunta do nosso podcast. A gente está caminhando para o final já, João? Sim, agora o pessoal colocou um cronômetro ali para gente falar aliás, menos. por isso que a gente fica olhando, viu, gente? Vou contar para vocês que esses dias a gente ultrapassou aí um tempinho, sabe? Vai ter que pagar hora extra aqui. Falamos demais. Agora a gente está controlado. Mas ainda assim eu vou insistir na pergunta, porque pode ser que ela queira dar outra resposta, né? Roberta, é assim, a gente começa falando, vamos começar do início, então a gente finaliza também falando como você gostaria de ser lembrada depois que você for embora desse mundo. Roberta dos animais. Eu já imaginava. Não, eu quero que, assim, é o que eu falo, é deixar um legado realmente para os animais. É que fica, às vezes a pessoa vai assistir isso e vai falar, mas e o humano, e tanta criança, e tanto idoso, né? Mas assim, se cada um fizer um pouquinho, você luta pelas crianças, tamo junto, beleza. Vem aqui, tô agregando, quero agregar, mas o Roberta partiu, olha, essa aí lutou pelos animais. E aí, Ju? Valeu, bacana né? o papo? Valeu, né? Pois é, você tem pet? Eu tenho pet. Eu nunca tive. Não acredito. Já tá na hora do João adotar um, então, hein? Eu tenho pet, eu tava contando em off aqui pra eles que outro dia eu fui fazer uma matéria do Notícias que Inspiram e eu fiquei apaixonada por um cachorrinho de ONG também. Aliás, de ONG não, né? De uma protetora individual que é a Tandinha. Um grande beijo pra ela. E esse cachorro veio pra cima de mim, João, parecia que era meu. É um sinal, né, Ju? É um sinal. E você também, viu? Agora vai ter filho, tem que ter pet também, porque é bom para as crianças, né, Roberto? A gente tem experiências de que crianças desenvolvem muito melhor quando tem um pet em casa. E não é cientificamente, tá? Não é porque eu tô querendo te convencer a adotar, não. Já adotar um pet, né? Já sabe onde procurar, né? Pois é. Roberta, muito obrigada pela sua presença, parabéns pela luta, desejo muito sucesso na sua caminhada. Eu que agradeço, obrigada pelo espaço. Obrigada por deixar eu dar voz aos animais, como eu falei, né? De cada 10 palavras, 9 é animal. Então, assim, João, obrigada. Jucimara, obrigada. Contem comigo, toda a população aí, vocês. Estou à disposição, quero trabalhar
e vai dar certo, vamos pra cima. Isso aí. É isso, pessoal. A gente bateu um papo aqui com a Roberta. Ju, até o próximo episódio. Vamos ver o que vai vir pela frente aí, né? Mas que venham mais papos como esse. Muitas coisas boas. E vocês continuem nos acompanhando nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.